Contempla uma rainha com tamanha força, ela desafiou papas, enganou assassinos e expandiu impérios. No entanto, dentro dos muros do palácio, seu corpo se deteriorou sob camadas de perfume, veneno e vaidade régia. A rainha Elizabeth era um enigma vivo. Emblemática da realeza divina, mas na realidade, uma mulher que não tomava banho adequadamente há meses. Uma governante reverenciada por Shakespeare, mas que achava mastigar doloroso. Uma dissidente política, escondendo seu rosto decadente atrás de um disfarce químico. A história a elogia como magnífica, mas este vídeo revela o lado podre de sua fachada empoada. Pois, a rainha virgem era notória por seus hábitos de higiene mais revoltantes, perigosos e pútridos já documentados em crônicas reais. Dentes podres que fediam pela corte, perucas cheias de larvas, pele tão envenenada por cosméticos que descamava e um funeral tão fétido que quase esvaziou as ruas. Não eram apenas peculiaridades, mas fixações, nascidas do medo, do poder e do peso da imagem. Neste vídeo, você aprenderá porque Elizabeth, apesar de usar uma máscara de realeza, era temida até mesmo por seus associados mais próximos, e porque sua verdade apodrecida ainda perdura em sussurros históricos sobre o odor de seu cadáver. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes, compartilhe seu local de visualização nos comentários, pois agradecemos a contribuição de espectadores do mundo todo. Se você está preparado para os aspectos desagradáveis desta história, clique em curtir, compartilhe esta história com um amigo que romantiza a vida real e assine o isto Eureka para mais contos arrepiantes, sombrios e surpreendentes que a história decidiu higienizar. Você está pronto? Vamos começar com sua aflição mais notória. Imagine que estamos no final dos anos 1500, você é o embaixador encarregado de negociar com a figura mais influente da Europa. Ao entrar em seu grande salão, banhado por uma luz dourada que atravessa vitrais, lá está ela, majestosa, serena e resplandecente. Então ela fala, e o odor ataca como um golpe no abdômen. Você se esforça para permanecer imperturbável. Lágrimas brotam. A pergunta lhe vem à mente, algo se decompõe por dentro. De fato, a rainha Elizabeth não era conhecida apenas por sua halitose, sua cavidade oral abrigava uma câmara em decomposição, com dentes descoloridos teimosamente agarrados às gengivas como cadáveres recalcitrantes. Visitantes documentavam isso, cortesãos murmuravam sobre isso e até mesmo seus assistentes pessoais imploravam por intervenção odontológica. Mesmo assim, Elizabeth permaneceu resoluta. Ela era mais do que uma rainha, ela era uma mulher. Para ela, dor simbolizava fraqueza. O declínio de seus dentes começou aos 20 e poucos anos, uma combinação de genética, estresse e uma dieta imersa em açúcar importado de suas queridas colônias caribenhas. O açúcar personificava status. E Elizabeth? Ela se deleitava com isso. Escovas de dente eram relativamente acessíveis, imagine, um pano embebido em sal ou fuligem, usado para esfregar o esmalte com aproximadamente a mesma eficácia de lamber uma pedra. Em vez de nobres recorrerem a coral moído, cinza de alecrim ou até mesmo urina para cuidados dentários, por mais surpreendente que pareça, Elizabeth preferia algo bem diferente, mel, um mel doce e potencialmente destruidor de dentes. Ela estava convencida de que ele protegia seus dentes, embora historiadores argumentem que acelerava sua deterioração. Aos 40 anos, muitos de seus molares já haviam caído. O que restava eram toques enegrecidos, frequentemente descritos por dignitários estrangeiros como pinos sem vida em um campo sangrento. Mastigar tornou-se um espetáculo. Cortesãos contavam tê-lo observado se contorcer de dor enquanto mastigava pão macio. Carnes duras. Esqueça. Seus chefes começaram a ferver tudo, inclusive aves, até que se transformasse em uma papa cinzenta no prato. No entanto, ninguém ousou tocar no assunto. Um médico propôs a extração de um dente. Ela o instruiu a nunca mais voltar. Quando o outro sugeriu a remoção de um dente cariado, ela exigiu que ele removesse um dos seus primeiro, para provar que não faria mal. Ele obedeceu. Em público. Ele gritou, sangrou, desmaiou. Ela sorriu. Partiu, ainda segurando o queixo. O verdadeiro terror não era a dor, era o orgulho. Elizabeth percebeu que estava se deteriorando, mas demonstrar vulnerabilidade poderia minar sua imagem. Em uma época em que as mulheres eram vistas como delicadas, ela não podia se dar ao luxo de mostrar sinais de desconforto. Em vez disso, ela inventou rituais. Ela usava pétalas de rosa para mascarar o cheiro de suas gengivas, mastigava cravo e cardamomo para adoçar o hálito e mandava fazer talheres de prata para fazer seus dentes parecerem majestosos ao comer. No entanto, a prata não conseguia disfarçar o odor. Não suprimia as tosses de dignitários estrangeiros que tinham dificuldade em estar perto dela durante os discursos. E não impedia os vazamentos, as cartas que revelavam seu segredo. Um embaixador espanhol escreveu para casa: ela é cativante, inteligente e majestosa. No entanto, devo admitir, sua boca é um pequeno cemitério.
À medida que seus dentes se desintegravam, sua fala mudava. As palavras ficavam arrastadas. Sua renomada oratória se transformava em resmungos. Shakespeare adaptou os versos de suas peças para evitar que palavras precisassem de pronúncia clara para uma rainha que lutava para comer em público. Banquetes de Estado transformavam-se em dramas enquanto ela erguia sua taça, fingia um sorriso e então se refugiava atrás de leques e biomes para consumir em particular ou se abster completamente. Suas damas de companhia faziam um juramento de segredo. No entanto, algumas quebravam esse voto, suas lembranças marcadas pelo desgosto. Uma rabiscou, o fedor era profano, não se referindo aos seus penicos, mas sim ao hálito de sua majestade. Até mesmo seus médicos, por mais temerosos que estivessem, tentaram intervir. Eles propuseram obturações de folhas de ouro para seus dentes. No entanto, ela rejeitou seus conselhos. Eles sugeriram enxaguantes de ervas reconfortantes. Em vez disso, ela os acusou de feitiçaria. Eventualmente, a cárie atingiu seu maxilar. Em seus últimos anos, a carne sob suas bochechas caiu para dentro, a dor se espalhando pelo pescoço até suas orelhas e têmporas. Mesmo assim, ela recusou ajuda. O poder de Elizabeth não derivava apenas de exércitos ou da lei, mas de sua imagem, jovem, imortal, divina. Essa imagem imaculada precisava permanecer imaculada. Então, ela intensificava a cor dos lábios, forçava sorrisos em meio à dor e proibia que a vissem sem maquiagem. Seus retratos retratavam uma verdade diferente, dentes perolados, lábios rosados, perfeição inatingível. Eram enganos, criados por pintores temerosos que reconheciam que revelar a verdadeira Elizabeth poderia custar-lhes a vida. A Rainha Virgem escolheu a decadência em vez da vulnerabilidade em sua busca pela eterna juventude. Sua boca se tornou uma sepultura escondida que ela carregava dentro de si, e ninguém ousava desenterrá-la. Isso era apenas o começo. Sob sua peruca poderia haver um horror ainda maior. Vamos discutir a água. Pura, revitalizante, inocente. Não para Elizabeth. Ela a via como uma adversária. A Rainha Virgem desconfiava da água não apenas em seu copo, mas também em sua pele. Durante um período em que os rios da Inglaterra serviam como esgotos e as teorias médicas eram questionáveis, a apreensão de Elizabeth não era totalmente descabida. No entanto, seu medo evoluiu para uma obsessão. Ela desenvolveu a convicção de que a água poderia penetrar em seus poros, transmitindo doenças para a corrente sanguínea. Tomar banho não era higiênico, era letal. Seus médicos reais validaram essa loucura, alertando-a: banhe-se, e seu corpo nunca secará por dentro. Para que sua própria essência se afogue na umidade. Consequentemente, ela optou por uma alternativa. Perfume. Quantidades abundantes dele. Sua rotina diária de higiene transformou-se em um ritual de camadas enganosas. Em vez de limpar o corpo, ela o escondia. Os criados lhe forneciam um pano embebido em vinagre, água de rosas e vinho para que ela passasse delicadamente, nunca esfregasse, a superfície da pele. Não para limpá-la, mas apenas para perfumá-la. Os vestidos de Elizabeth eram saturados com óleos de sândalo, mirra e almíscar. Elas serviam para esconder o odor que emanava debaixo das pilhas de carne não banhada. Ela usava até 6 camadas de roupa, mesmo durante o verão. Corpetes, camisas, anáguas, saias de baixo, corpetes, sob essas camadas, suor e pele se entrelaçavam em uma sinfonia odorífera. O aroma era mais do que intragável, era notório. Um enviado francês relatou a experiência de se aproximar dela e detectar um aroma enjoativo e adocicado de decomposição, manchado de rosas, quase provocando ânsia de vomito. Em seus aposentos, a atmosfera estava carregada de incenso, sachês de lavanda e lençóis sujos. Elizabeth resistia a qualquer tentativa de trocar os lençóis com frequência. Ela atribuía o cheiro do próprio corpo como um ancorador para seus sonhos. Suas damas de companhia, juramentadas ao segredo e frequentemente enjoadas, compartilhariam histórias mais tarde. Uma delas afirmava que a camisola da rainha estava tão rígida de suor e óleo que se mantinha em pé sem ser tocada. E, no entanto, ela era meticulosa com a limpeza. Em princípio, exigia que seus cortesãos parecessem impecáveis. Qualquer cheiro de suor comum poderia resultar em um exílio de uma semana da corte. No entanto, e seus rituais pessoais? Um véu de engano. Ela possuía uma banheira, uma esplêndida banheira de porcelana adornada com querubins de ouro, que a acompanhava em viagens reais. Raramente utilizada, e quando empregada, longe de ser um evento imaculado. O ritual de banho de Elizabeth começava com o espalhamento de pétalas perfumadas, rosas, violetas, calêndulas, por atendentes ansiosos. Em seguida, água morna era cuidadosamente despejada, nem muito quente nem muito fria, e abençoada por um padre da corte. Uma vez que a banheira estivesse cheia, a rainha mergulhava delicadamente e permanecia sentada, não para se lavar, mas para saborear o aroma.
As atendentes eram impedidas de olhá-la diretamente, em vez disso, esperavam em silêncio enquanto ela se encharcava em meio a óleos em decomposição, pétalas flutuantes e resíduos de dias, às vezes semanas, em seu corpo. A água nunca era reposta durante o banho, em vez disso, perfumes eram adicionados à medida que ela turvava. Almíscar, civeta e patchouli estavam entre as fragrâncias usadas. Após longas horas de imersão, ela se levantava, com a pele pálida e enrugada, e era envolvida não em toalhas, mas em lençóis de cetim, destinados a preservar seu esplendor. Ao final dessas cerimonias de banho, a água tinha um cheiro semelhante ao de uma sopa. O aroma era incomparável. Um criado rotulou o odor como semelhante a flores fúnebres embebidas em leite. Durante essas cerimonias pouco frequentes, o corpo de Elizabeth entrou em decomposição. Seu suor se misturava a cosméticos à base de chumbo. Suas axilas raramente eram tocadas. Sua coluna. Sem cuidados por semanas. Mesmo assim, ela mantinha a convicção de limpeza. Para Elizabeth, limpeza era sinônimo de estética, não de higiene. Aromas superavam a esterilidade. Ilusões transcendiam infecções. No entanto, seu corpo começou a se rebelar contra ela. Ela adquiriu erupções cutâneas nas coxas. Feridas abertas sob o espartilho. Flocos de perfume acumulado aderiam a seus braços como escamas. Os médicos a advertiram. Imploraram que ela os deixasse lavá-la completamente, mesmo que momentaneamente. No entanto, ela se recusou. Em um caso, um médico tentou aplicar uma pomada de limpeza atrás de suas orelhas. Ela gritou, acusou de feitiçaria e mandou removê-lo. O medo de água era ilógico. Mas também era potente. Para Elizabeth, o mundo fervilhava de toxinas, e a água, o elemento mais puro, havia se transformado na ameaça mais perigosa. Ela não era a única a sentir essa apreensão. Muitos aristocratas evitavam tomar banho. No entanto, Elizabeth transformou seus hábitos em um desafio espiritual. Ela via sua pele como uma esponja, absorvendo o poder dos óleos. O suor era seu meio de purificação, o limpador de sua alma. Ela considerava seu aroma divino, apesar de outros sentirem repulsa por ele. Governantes estrangeiros a ridicularizavam em particular, zombando da rosa da Inglaterra por apodrecer em seu caulo. No entanto, ninguém ousava falar com ela. Como ela era a rainha, seu odor tornou-se uma parte inseparável do trono. Intocável, sagrado, inspirador de medo. À medida que suas práticas de banho diminuíam, outra fixação emergia. Tinta. Para esconder a deterioração em sua pele que não via sabão há anos, Elizabeth começou a se cobrir com pigmento branco à base de chumbo. O perfume mascarava o odor. O pó escondia as lesões. No entanto, nada podia esconder a verdade. Por trás de tudo isso, a fragrância, o almíscar, o mito, jazia um corpo sucumbindo à sua própria grandeza. A maquiagem não serve apenas para beleza, mas para uma monarca como Elizabeth e, ela se tornou uma armadura, propaganda e uma proclamação da divindade. No entanto, a própria substância que acentuava sua elegância majestosa a distorceu gradualmente por dentro. Pois a icônica tez pálida da rainha Elizabeth não era inerente, mas artificialmente alcançada. Era meticulosamente aplicada e em camadas ao longo do tempo, assemelhando-se a uma segunda pele, com uma mistura conhecida como ceruze veneziana. Esse cosmético era o epítome da moda europeia naquela época, no entanto, também era letal. A ceruze veneziana era essencialmente chumbo branco misturado com vinagre, o mesmo chumbo que hoje associamos a danos neurológicos, insuficiência renal e morte. Elizabeth aplicava essa mistura tóxica diariamente para esconder suas imperfeições. Não era apenas um exercício de vaidade, ela tinha cicatrizes para esconder. Em 1562, ela foi vítima de varíola. Embora viva, a doença deixou marcas e marcas indeléveis em seu rosto que encheram de pavor. Com apenas 29 anos, ela não suportava a ideia do escrutínio público de seu rosto desfigurado. Assim, ela recorreu à ceruze, uma pasta espessa que a transformava em uma estátua viva, brilhando à luz de velas, evocando admiração como um ser divino de cordilleras e poetas que a apelidaram de pele prateada. Sua imagem era retratada como etérea por pintores, mas a ceruze se recusava a permanecer superficial. Ela penetrava, infiltrando-se pelos poros, na corrente sanguínea, nos ossos e no cérebro, apodrecendo seu rosto. A pele secava, descascava, rachava, ainda assim, ela persistia em aplicar mais, mascarando a decadência, sustentando a farsa. Sob a tinta, feridas surgiam. As bochechas eram marcadas por úlceras, mas a maquiagem permanecia intocada pelas criadas, apenas renovada. A pele infectada era pintada repetidamente até que seu rosto se assemelhasse a uma máscara de agonia. Por volta dos 40 e poucos anos, o rosto expressivo de Elizabeth havia se enrijecido, fazendo até mesmo um sorriso causar rachaduras sangrentas.
Retratos dessa época a mostram congelada, majestosa, serena, mas a imobilidade era compulsiva. Cada movimento trazia dor, e não era apenas a ceruse, sua rotina cosmética consistia em misturas tóxicas para conseguir bochechas curadas com cinábrio. Sulfeto de mercúrio, o composto que ela usava para o batom. Vermelhão, outra substância mercurial que ela empregava. Em sua pele rachada e sangrando, ela o aplicou. Seus olhos, delineados com negro de fumo, feito de fuligem cinzas. Pupilas dilatadas, obtidas com beladona, uma planta que induz alucinações. A descrição de seus olhos como luas cheias de sangue por um embaixador. Cada produto que ela usava tinha um preço alto. Perda de cabelo, desaparecimento das sobrancelhas e cílios ralos eram os resultados. Ela empoava a testa, pintava sobrancelhas novas e usava perucas, ninhos vermelhos imponentes de crina de cavalo e fragrância. Apesar dos apelos e avisos dos médicos sobre sua pele se desintegrando dos ossos, ela persistiu. Meu rosto é meu trono, declarou. Não era apenas teimosia, era medo. Elizabeth governava uma corte obcecada pela juventude e pureza. Revelar fraqueza era provocar desordem, rebelião e conflito. Então, ela se agarrou ainda mais à tinta, ao mito e à loucura, mesmo quando os sintomas pioraram. O envenenamento por chumbo causava tremores, insonia, irritabilidade e loucura em Elizabeth, manifestando-se como paranoia, acusações de traição, ataques de fúria contra suas criadas por ofensas triviais, rigidez óssea e potenciais danos nas articulações devido à toxicidade do metal. Seus dedos se curvavam e ela desenvolvia uma curvatura nas costas. Apesar disso, todas as manhãs ela passava por um longo ritual de óleo, pó, tinta, blaze e mais pó, tudo feito à luz de velas e suor. Esse processo levava horas, deixando-a radiante, porém exausta, frequentemente causando-lhe desmaios durante as sessões. Seus médicos atribuíam esses desmaios ao esforço excessivo, mas secretamente sabiam que era o veneno. Uma criada relatou mais tarde ter descascado uma camada de ceruse, revelando uma ferida aberta por baixo que a fez vomitar. Elizabeth respondeu dando-lhe um tapa. Em público, ela permanecia a rainha virgem, imortal e divina, em particular, ela decaía. Ninguém ousava discutir o assunto. Embaixadores brincavam em cartas. Ela cheira como um ser outrora angelical mimado, escreveu um deles. O perfume não conseguia esconder a podridão subjacente. No entanto, os súditos de Elizabeth permaneceram alheios. Sua imagem pública era meticulosamente cuidada, semelhante à de influenciadores modernos. Pinturas foram alteradas, descrições censuradas. Sob camadas de pó, seu corpo frágil e inflamado jazia escondido. Em seus últimos anos, ela proibiu espelhos em seus aposentos. Ninguém podia revelar a verdade a ela, nem mesmo ela mesma. Ela definhou progressivamente. Seu maxilar cedeu, sua pele ficou amarelada devido a doença hepática e envenenamento por chumbo, outro sintoma. Mesmo assim, ela persistiu em usar ceruse. Mesmo em seu leito de morte, quando faleceu em 1603, suas damas se recusaram a remover a maquiagem. Insistiram que seu rosto deveria permanecer divino mesmo após a morte. No entanto, quando os embalsamadores chegaram, removeram a camada final. E ofegaram. Suas bochechas estavam crivadas de abscessos. Seus lábios estavam fundidos. Sua testa estava descascando. Seus olhos injetados de sangue, fundos, sua pele sob o queixo totalmente descamada. A mulher que reinava sobre um império, comparada a divindades, transformava-se em um cadáver antes mesmo de seu corpo parar de respirar. Os cosméticos que ela usava para manter sua juventude acabaram corrompendo sua carne. O rosto de Elizabeth tornou-se a realidade mais sombria de seu reinado. Esse poder não pode impedir a decadência. A beleza não pode escapar da morte. Mesmo os governantes mais poderosos abrigam a podridão sob seus tronos. No entanto, ela não era o aspecto mais horripilante de sua própria corte. Pois escondido dentro de suas perucas havia um horror único. A realeza assume diversas formas, e para Elizabeth uma de suas mais famosas não era feita de ouro ou embelezada com rubis. Em vez disso, era feita de cabelo, pó, cola e, ocasionalmente, insetos. As perucas de Elizabeth não eram meras declarações de moda, elas escondiam uma fachada sombria, revelando gradualmente uma verdade que se desgastou ao longo dos anos. Com quase 40 anos, sua juba acobreada, antes vibrante, começou a cair em grandes pedaços. Era uma época em que ela aplicava misturas tóxicas no couro cabeludo diariamente. Toxinas como mercúrio, chumbo, amido e fuligem obstruíam seus poros e destruíam os folículos. Gradualmente, fio por fio, sua linha capilar regredia. Ela ficava ansiosa. Na corte de Elizabeth, o cabelo simbolizava virilidade, poder e juventude. Perdê-lo era perder o controle. Portanto,
ela optou por perucas, uma infinidade delas. Cada uma mais intrincada, perfumada e imponente que a anterior. Algumas eram trançadas, algumas cacheadas, algumas esculpidas em formas artificiais. No entanto, todas não eram lavadas, nem tocadas pela água por meses, para evitar possíveis danos. A maioria dessas perucas reais era feita de crina de cavalo, pelo de cabra, às vezes, cabelo humano de criadas ou de falecidos. Elas eram coladas com um adesivo pegajoso feito de amido, ovos e gordura animal, fixada em armações de arame. Danificar a peruca colocava em risco a ilusão mantida. Depois revestida com pó branco, os mesmos xaropes nocivos aplicados à sua pele. Onde há amido e calor, há vida. Piolhos, pulgas e piolhos eram predominantes. No entanto, algo mais insidioso residia nas perucas de Elizabeth. Larvas. Testemunhas oculares, ex-senhores de sua família, relataram que, certa manhã, retiraram sua peruca e encontraram larvas brancas se contorcendo perto de seu couro cabeludo. Permaneceram em silêncio, incapazes de revelar a deterioração. Mencionar apodrecimento era traição. Em vez disso, polvilharam a área, embeberam-na em lavanda e recolocaram a peruca em seu lugar. Emissários estrangeiros frequentemente comentavam sobre um odor peculiar e mofado que emanava da coroa de Elizabeth. Não suor nem perfume, mas um cheiro orgânico. Um diplomata italiano escreveu: a rainha da Inglaterra adorna sua cabeça com um jardim, embora eu suspeite que ele abrigue mais do que flores. Outro embaixador desmaiou durante uma audiência. Fofocas sugeriram que era o fedor de seu couro cabeludo. Mesmo assim, Elizabeth permaneceu imperturbável. Suas perucas não eram discricionárias, eram cerimoniais. Cada dia começava com um ritual de peruca. Estavam presentes 2 assistentes, 3 guardas e um padre. O silêncio reinava. A peruca precisava ser santificada antes de tocar a cabeça da rainha. Um fio perdido era enterrado. Se a peruca se movesse durante o julgamento, os procedimentos eram interrompidos até a correção. Algumas perucas eram tão volumosas que um arco de 1,20 metros precisava ser esculpido na entrada da capela para sua passagem. Sua peruca preferida, segundo registros, era um imenso saca-rolhas vermelho adornado com pérolas, mas pesava quase 9 quilos. Para usá-la, ela precisava de uma coleira de aço personalizada para suporte. Por trás delas, estava a agonia de seu couro cabeludo, feridas, pústulas, fungos, feridas abertas devido ao peso. Apesar disso, ela persistia em usá-las. Quando os médicos imploraram para que sua pele fosse exposta, ela retrucou com raiva: meu couro cabeludo não serve às suas hipóteses camponesas, ele sustenta a coroa. Sua motivação não era apenas vaidade. Elizabeth se via como um símbolo, um ícone, uma deusa, uma luz que guiava a união da Inglaterra. Temendo que fraturas capilares levassem à fragmentação do reino, ela acrescentou peso e altura às suas perucas, tornando-as mais perigosas. Para mantê-las no lugar, recorreu a vários grampos, alguns dos quais deixavam feridas profundas e sangravam, acabando por se cravar em seu couro cabeludo. A intervenção médica era proibida, ela preferia sangrar à calvície. No inverno de 1601, uma criada relatou que ela havia desmaiado durante uma reunião da corte devido a uma infecção, tendo a podridão atingido seu crânio. Mesmo assim, a cerimônia continuou, com a peruca reaplicada antes que ela recuperasse a consciência. Cada evento da corte se tornava uma dança sangrenta. Criados a rodeavam com leques perfumados, criadas afagavam sua testa e pajens reajustavam a pesada coroa de cachos em sua cabeça. A portas fechadas, as perucas eram mantidas em um quarto trancado, vigiadas à noite e limpas com banhos de vinagre e secagem rápida sobre brasas. No entanto, elas nunca secavam completamente, fomentando o crescimento de mofo em seu forro. Uma vez habitou dentro da mala de viagem de suas perucas ornamentadas, um acontecimento que não foi contestado. As perucas haviam alcançado um status sagrado, e menosprezá-las equivalia à blasfêmia contra a própria rainha. Quando uma nobre sussurrou que o cabelo de Elizabeth carregava o cheiro de túmulos úmidos, ela foi banida para a Cornualha em menos de uma semana. Ninguém ousou repetir tal insolência. As perucas não eram apenas revoltantes, eram letais. O pó de chumbo que ela aplicou nelas, com a intenção de imitar seu tom de pele, infiltrou-se em seu couro cabeludo e em sua corrente sanguínea. Historiadores modernos supõem que os sintomas que Elizabeth sofreu em seus últimos anos, confusão, tremores, desmaios, eram sintomas de envenenamento crônico por chumbo. Foi possivelmente iniciado pela coroa que ela usava. No final, seu couro cabeludo havia-se deteriorado tão severamente que ela colocou uma touca de malha de ferro personalizada sob as perucas, que arranhou sua pele. No entanto, a ilusão de grandeza persistiu. Seus cabelos haviam desaparecido, seu corpo decaído, mas a fachada de magnificência continuava a prosperar. Em seus últimos momentos, ela pediu uma peruca para cuidar.
Seus últimos suspiros foram respirados sob uma peruca de crina de cavalo e pó, o aroma de lavanda contrastando com a decomposição. E quando ela faleceu, seu corpo estava tão enfraquecido, tão decomposto, que os agentes funerários se recusaram a remover a peruca antes do embalsamamento, temendo o que havia por baixo. A peruca rastejante permaneceu no lugar mesmo na morte, marcando a última camada de uma vida construída na aparência. Um testamento à monarquia e uma máscara que ela nunca descartou. No entanto, nem mesmo suas perucas eram tão perturbadoras quanto o que ocorreu com seu corpo post-mortem. Pois o escândalo final da limpeza surgiu após ela parar de respirar. A Rainha Elizabeth reinou por mais de 4 décadas. Mas em suas últimas semanas, a mulher antes reverenciada como divina estava se desintegrando, literalmente. Seu corpo, como seu reino, estava se deteriorando. Aqueles perto dela descreviam uma quietude assustadora. A rainha não brincava mais. Não conspirava mais. Não se adornava mais com grandeza. Ela permaneceu silenciosa, rígida, imóvel. Envolta em veludo. Ela olhava distraidamente, rejeitando comida, água e descanso. Seus cuidadores imploravam para que dormisse. Ela apenas balançava a cabeça. Se eu fechar meus olhos, murmurou, não os reabrirei. E, de fato, a morte chegou em março de 1603. No entanto, trouxe um espetáculo inesperado e horripilante. Seu corpo decaiu em ritmo acelerado, mais rápido do que qualquer um poderia ter previsto, deixando a corte inquieta. Os médicos reais atribuíram isso à sua idade, ao clima úmido e às velas muito próximas à sua pele. No entanto, a verdade era muito mais direta e aterrorizante. Elizabeth vinha-se envenenando lentamente há muito tempo com xaropes, mercúrio, chumbo, perfume e mofo. Seu corpo havia-se transformado em uma catástrofe química de combustão lenta. Com sua morte, a destruição irrompeu. Suas criadas foram as primeiras a observar a mudança. A pele sob seus olhos inchou, seus lábios escureceram, seu maxilar perdeu a definição não devido ao relaxamento, mas à deterioração interna. O odor foi instantâneo. Apesar de camadas e mais camadas de cosméticos, fragrâncias e óleos, nada conseguiu deter sua progressão. Seu corpo enfraquecido, envenenado, começou a exudar fluidos. Um fluido escuro escorria de suas narinas. Seu pescoço inchou. Seus dedos se contorceram como folhas murchas. Tentaram vários remédios. Queimaram ervas aromáticas. Infundiram o quarto com rosas. Fecharam janelas. Um criado chegou a colocar uma tigela aberta de vinagre aos pés de sua cama, um método tradicional para disfarçar o cheiro de decomposição. No entanto, provou ser ineficaz. O quarto foi considerado proibido. Até mesmo suas aias mais leais começaram a vomitar. Uma desmaiou. Outra vomitou escondida atrás de uma cortina. Mesmo assim, Elizabeth permaneceu deitada em seu leito, adornada com ouro e confinada 2 vezes em um caixão reforçado forrado de vermelho devido ao forte odor. Ninguém ousou dizer a verdade. A rainha virgem estava se deteriorando em um ritmo mais rápido do que seu título podia proteger. Seu funeral foi adiado. Os cortesãos debateram sobre como exibir o corpo. A peruca deveria ser retirada. A maquiagem ajustou. Poderiam ter destrancado o caixão sem descarregar a potente decomposição. Os embalsamadores trabalharam incansavelmente durante a noite. No entanto, seus equipamentos falharam ao serem descobertos. Sua pele havia-se rompido sob camadas de tinta. Suas bochechas afundaram. Um olho afundou parcialmente na órbita. O rosto outrora deslumbrante da Inglaterra estava irreconhecível. No entanto, ela foi exibida às massas. Então, eles seguiram os passos habituais. Eles a envolveram em engano. A máscara mortuária foi repintada. Uma representação idealizada da rainha emergiu. Serena, impecável, sem mácula. Um rosto de cera escondendo a realidade. Suas mãos estavam envoltas em luvas. Seus lábios costurados. Seu pescoço envolto em renda tão densa que apenas seu queixo mal aparecia. Enquanto o caixão era carregado por Londres, lágrimas escorriam da multidão. Eles não conseguiram detectar a decomposição. Eles não notaram as manchas escuras que começaram a infiltrar-se pelo forro de seda. Para eles, era uma lenda. No entanto, os guardas que circulavam o caixão receberam ordens de mudar de posição a cada 10 minutos. Mesmo ao ar livre, o fedor era insuportável. Um espectador relatou ter visto moscas se aglomerando perto da cerveja, não das flores, mas do próprio caixão. Dentro dele jazia a outrora majestosa rainha, deteriorando-se. Fora sua maquiagem que a envenenara, suas perucas que cobriam seu couro cabeludo e o perfume que cobria sua pele, tudo agora misturado à decomposição. Os médicos que examinaram seus restos mortais posteriormente observaram um inchaço anormal.
Havia queimaduras químicas em seu torso, uma coloração peculiar de seus órgãos internos, um fígado enegrecido como carvão, ossos porosos, pulmões cheios de sedimentos e possivelmente resíduos de anos de inalação de cosméticos tóxicos. Eles se recusaram a descrever seu cérebro. Nenhum membro da realeza jamais se decompusera tão rapidamente, nem carregara tanta morte em sua pele enquanto ainda vivo. No entanto, sua imagem persistiu. Os retratos continuam a retratá-la como radiante e imortal, com pele clara e um sorriso. No entanto, por baixo da pintura, havia uma mulher que morreu muito antes de parar de respirar. Seu legado é inegavelmente magnífico, marcado pela derrota da Armada Espanhola, por governar durante uma era próspera, por apoiar as artes, desafiar o Papa e por estabelecer uma das monarquias mais renomadas da Europa. No entanto, por trás do triunfo, reside a decadência. Uma rainha que tinha tanto medo da fraqueza que deixou seu corpo definhar sob o peso da decepção. Ela optou por perfume em vez de água, tinta em vez de pele, poder em vez de saúde. Seu reino foi construído sobre mitos e ela pagou por isso com sua carne. Até mesmo seu enterro foi contaminado. Na abadia de Westminster, ao lado de sua meia-irmã Maria I, ela repousa. No entanto, os rumores persistem. Os funcionários da abadia afirmam que o túmulo exalou um aroma doce e enjoativo por anos. Visitantes desavisados deixaram flores. E a lenda perdurou. As crianças continuam a aprender sobre a Rainha Elizabeth e, a Rainha Virgem, a esplêndida monarca. Poucos são informados de que ela passou seus últimos anos apodrecendo gradualmente enquanto estava sentada em seu trono. A história, como Elizabeth, tende a favorecer a ilusão. No entanto, agora você conhece a realidade. Atrás de cada retrato dourado,